Olá, quem fala aqui é Terry Ferreira e hoje nós vamos falar de uma grande polêmica, o processo humanitário e compaixão. Então, hoje nós vamos falar sobre humanitário e compaixão, mas antes disso, lembrando, se você quer atualização de imigração diária, qualquer informação que saia, que seja relevante, importante, você pode participar da nossa comunidade exclusiva no Telegram. Para você participar, simplesmente clique aí na descrição e se cadastre na nossa comunidade exclusiva no Telegram. E agora nós vamos falar sobre humanitário e compaixão. Terry, existe esse processo para brasileiros? Como funciona esse processo de compaixão? Muitas pessoas conhecem como compaixão humanitária, muitas pessoas conhecem como humanitário e compaixão. Na verdade, se chama Humanitarian and Compassionate, humanitário e compaixão. E hoje eu vou explicar para você como funciona esse processo, quais são as vantagens e desvantagens do humanitário e compaixão. Então vamos lá. O que é humanitário e compaixão? Humanitário e compaixão é um processo baseado no artigo 25 da Constituição canadense, do subsection 25, que diz que onde a pessoa pede que ela seja isenta de qualquer regra imigratória por uma questão que vai além da sua força, uma força maior. Então, por exemplo, o que acontece muito? A pessoa está no Canadá, por algum motivo ela ficou sem status, morou aqui muitos anos, está estável aqui, tem imposto de renda, tem filhos estudando e está aqui um bom tempo e não quer voltar para o país de origem e não tem um caminho onde ela pode se legalizar. Então ela pode submeter um processo de humanitário e compaixão pedindo que a imigração considere, tire ela da isenção de ter ficado além do prazo, de ter trabalhado sem autorização e aí obviamente se a isenção é aprovada, ela se torna então residente permanente no Canadá. Esse processo pode ser aplicado para quem está fora do Canadá também. Por exemplo, se você estiver num país muito pobre, onde você tem algum tipo de vínculo com o Canadá, seja familiar, ou já morou aqui, e quer voltar ao Canadá, e você está sofrendo ou vai sofrer algum tipo de pressão financeira, emocional, alguma coisa nesse sentido, você também pode aplicar para o humanitário e compaixão. Lembrando que o humanitário e compaixão não leva em consideração risco de vida. Isso é julgado através de um refúgio. O humanitário e compaixão é para quem está no Canadá ou tá fora e sofre algum tipo de hardship, algum tipo de sofrimento se voltar para o país de origem ou se ficar no país de origem. Então aí é justificado, obviamente, o vínculo dela aqui no Canadá, laços familiares, se ela é envolvida na comunidade, se ela fala a língua, se ela tem um trabalho que é considerado uma habilidade positiva para a necessidade do país, se os filhos estão aqui, a idade dos filhos, quanto tempo eles estão no Canadá, se obviamente já aplicaram para algum processo e tem uma questão de saúde no meio da situação, então a pessoa pode aplicar para o humanitário e compaixão. O humanitário e compaixão não é utilizado somente se a pessoa está ilegal aqui ou está fora do Canadá. É utilizado para também você overcome ou derrubar regras. Por exemplo, se você tem uma questão de saúde, onde você ultrapassa o limite de $20 mil por ano e você quer ficar no Canadá ou está aplicando para algum processo talvez econômico, como Express Entry ou uma job offer pela província, e você não pode ou está sendo proibido por causa dessa questão de saúde. Nesse caso, se tiver alguma questão de saúde, você pode, então, usar humanitário e compaixão para tirar essa exigência, né? Dar uma isenção debaixo dessa questão de saúde. Outros casos, como também questão criminal, por exemplo, se você tiver algum problema como dirigindo sem carteira, alguma coisa assim, você pode também sobressair essa questão debaixo de questões humanitárias. Se você está sendo legalizado através de um cônjuge, tem problema na justiça, o cônjuge não pode legalizar, você também pode usar humanitário e compaixão para poder aplicar. Se você está aqui, foi abandonada pelo marido, tem filhos e está adaptada e não tem como voltar para o Brasil por questão emocional, por questão financeira, por questão dos seus filhos estar adaptados, é um caso de humanitário e compaixão também. Então, o humanitário e compaixão ele tem uma flexibilidade que você pode pedir isenção de qualquer regra de imigração. A única que você não pode pedir é que se você for considerado um terrorista, uma pessoa de serious criminality, você então tem dificuldade de pedir o Humanitarian Compassion nesse caso. Mas caso contrário, em qualquer circunstância onde você violou ou não respeitou alguma regra de imigração, você pode submeter um processo de Humanitarian Compassionate. Agora, qual é o ponto negativo?
A desvantagem do Humanitarian Compassion é que as chances de aprovação são baixas, porque são muitos processos e são poucos aprovados durante o ano. E também é subjetiva a opinião de um oficial. Então, uma pessoa vai pegar o seu processo, vai ler, vai analisar toda a documentação de vínculo, imposto, adaptação, inglês, etc. E ela vai julgar se ela vai te dar a isenção debaixo do artigo 25 ou não. E se ela dá a isenção, obviamente você pode já aplicar automaticamente para residência permanente, já automático. Se você for negado, então você é pedido voluntariamente para você departure order, né? Para você sair do Canadá voluntariamente. Obviamente que você pode aplicar novamente o humanitário compaixão, pode ter um segundo processo. Tem casos que nós conseguimos na segunda tentativa, mas uma hora, como você aplicou e foi negado, a imigração pode te chamar por um 44 report, o 44, né? O que é 44? Simplesmente é uma entrevista, uma conversa com a imigração, onde a imigração fala, olha, você ficou além do estadia, você trabalhou ilegalmente e você pediu um processo e foi negado, então você tem que então se preparar para sair do Canadá. E geralmente nessas entrevistas é dada uma ordem de exclusão para você, onde você tem que ficar pelo menos um ano fora do Canadá e depois tentar voltar novamente. E depois, se vocês voltarem legalmente por algum motivo e ser preso, né? Você, no pior cenário, tiver algo criminal, você vai ser dado uma ordem de deportação. E, obviamente, para a ordem de deportação é algo mais sério, e aí uma ordem de deportação você precisaria de um ARC, de uma autorização para retornar ao Canadá. Agora, a desvantagem do humanitário é que se você tiver uma ordem já de remoção, um exclusion order, um deportation order, você pediu refúgio e não compareceu, quando você submeter o processo de Humanitarian Compassionate, a imigração pode te procurar para fazer valer aquela ordem antiga que você tinha pendente. Então, sempre a questão do humanitário, a vantagem é que se você for aprovado, você já vai pegar a residência permanente. Se você for negado, você pode aplicar novamente, mas em paralelo, a imigração pode te chamar para o removal order e te dar uma ordem de exclusão. Isso é desvantagem, mas é um processo que para algumas pessoas não tem outra alternativa a não ser aplicar para o Humanitarian Compassionate, porque a pessoa já está aqui ilegal, já trabalhou sem autorização, então nesse caso o Humanitarian Compassionate é uma boa opção. Então assim, brasileiros pegam o processo para o Humanitarian Compassion, pegam. Tá? Eu venho de uma bagagem que fiz muito processo de humanitário Compassion, então pegam. Não é um processo que se pega, todo mundo pode aplicar. Uma coisa você tem que ter cuidado. Nem todo mundo qualifica para o Humanitarian Compassionate. E muitas das vezes o timing de quando aplicar é crucial. Porque se o oficial achar que você não tem vínculo suficiente com o Canadá e seus filhos, por exemplo, não estão totalmente adaptados aqui, pode ser uma razão de negativa. Por quê? Dentro do Humanitarian Compassion existe uma cláusula, existe um argumento muito forte que chama Best Interest of the Children, né, or of the Child. E nesse caso, qualquer criança abaixo de 18 anos, né, ou se ela chegou no Canadá antes de 18 anos, pode ser justificado que ela iria sofrer porque ela já está adaptada aqui. Então, obviamente que o tempo é uma regra muito importante. Nunca se deve aplicar com muito pouco tempo no Canadá e nunca se deve aplicar também com tempo demais, porque o oficial pode considerar que você for negligente com a regra e as leis imigratórias do país. Então, existe sim um processo humanitário com paixão. Ele é um processo que dá sim para brasileiros, para qualquer um, documento de residência permanente, mas não é um processo que deve se explorar como a salvação da pátria, porque não é, nem todo mundo deve aplicar por ele. Mas, obviamente, se você aplicar e não for aprovado, você pode aplicar várias vezes até conseguir, talvez, com o oficial, fique convencido que você merece e precisa dessa isenção da lei de imigração canadense. Deixe o seu comentário sobre sua experiência com os processos de humanitário com paixão, dá o seu like e não esqueça de colocar o sino para tocar todas as vezes que eu fizer um vídeo. Boa sorte, um abraço!